Meus queridos irmãos, bom dia. Acertei hoje, né? Sim. Ótimo. Muito bom estar de volta aqui nessa casa que faz parte do nosso coração. E nós assistimos nascer. E nós temos amigos aqui que estão no nosso coração. E é muito bom estar de volta. O nosso tema hoje é sobre família. E falar sobre família é falar sobre pais e sobre filhos. E falar sobre família é falar que a família é o instituto mais importante que existe na Terra. A filha Emanuel, que é um dos institutos mais importantes que existe na Terra. Sabemos que a família é organizada antes... Muito obrigado. Que a família é organizada no mundo espiritual. No mundo espiritual, organizamos também em família. Ao sairmos do mundo espiritual, para virmos para a Terra, na Terra nós vamos encontrar dois tipos de família. A família espiritual e a família consanguínea. Pelo fato que nós vivemos no mundo de provas e expiações. E nem todos aqueles que convivem conosco dentro do lar fazem parte da família espiritual. A família espiritual é aquela conexão de pensamentos, sentimentos, que estão direcionando para o mesmo objetivo. A família consanguínea é aquela reunião onde nós iremos estar passando pelo processo do resgate. A família espiritual, a união é pelo sentimento de fraternidade, de amor que um sente pelo outro. A família consanguínea é a lei de causa e efeito. É o desafio, é os obstáculos que tivemos em outras existências e que nós temos de alguma forma regressar com esses espíritos que nós tivemos contato em outras existências para podermos resgatar, para podermos devolver a alguns o equilíbrio que nós tiramos, para podermos perdoar algo que essa pessoa nos fez ou que nós fizemos para com essa pessoa. Por isso que os espíritos vão dizer que o útero materno é o local onde Deus criou para dissolver mágoas, rancores, ódios, vinganças. Porque é no útero materno que nós vamos formar as famílias que conhecemos na Terra. Nós, primeiro, temos aquela estrutura do pai, da mãe, ou dos pais, ou das mães, onde nós iremos receber aqueles que estão em conexão conosco, que chamamos de filhos. Mas primeiro, os pais se encontram. Nós saímos do mundo espiritual e o nosso desejo de resgatar. Chegamos aqui do mundo espiritual, como que nós iremos encontrar aquela pessoa que nós, lá do outro lado, combinamos de reencontrar aqui na Terra? Sabemos que no Espiritismo nós aprendemos
que existe o livre-arbítrio. Então, nem todos os casamentos, as uniões, elas são programadas no mundo espiritual. Porque nós saímos do mundo espiritual e viemos, e quando chegamos aqui tem um livre-arbítrio. Não há um determinismo, porque nós não somos máquinas. Nós planejamos, mas nós podemos mudar esse plano. A todo momento nós mudamos esses planos. A gente vem do mundo espiritual, podemos chegar aqui e nós podemos mudar esses planos. E tem um livro que eu convido os irmãos que leiam, Estudando a Mediunidade. Nesse livro, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele vai dizer que existe, me parece, 5 tipos de casamento aqui na Terra. E um desses tipos de casamento que ele colocou lá são os casamentos acidentais. Ele fala que são espíritos que não têm nenhuma ligação espiritual, não foi programado no mundo espiritual, se encontram e se relacionam. Ele vai dizer que é no mundo onde nós vivemos que a busca pelas coisas materiais, a busca pela ânsia material é tão comum que esses relacionamentos são comuns. Nós chegamos num local, a gente vê alguém, a gente gosta do corpo da pessoa, ficamos com a pessoa aquela noite, não utilizamos os meios para prevenir, e aí vem a gravidez. E aí nós vamos conviver com essa pessoa que a gente viu pela primeira vez na vida, morar com essa pessoa que a gente viu pela primeira vez na nossa vida, ou então por um mês de relacionamento que não tem nenhuma ligação espiritual conosco. Vamos viver com essa pessoa. Ou podemos sair do mundo espiritual, chegar aqui, casamos com aquela pessoa que Deus, que na espiritualidade, nós pedimos para poder o quê, gente? Resgatar os nossos débitos, trabalhar com essa criatura, e a gente vem. Ao chegarmos aqui, nós temos a opção do divórcio. Porque o divórcio é uma lei daqui da Terra. O divórcio, o espiritismo não é contra o divórcio, ou o espiritismo é contra nada. Quando o relacionamento se torna tóxico, insuportável, surge o divórcio. Divorciamos. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, a gente encontra outra pessoa. Será que estava planejado no mundo espiritual o encontro com essa pessoa? O casamento com essa pessoa? Claro que não. É o livre-arbítrio. Nós planejamos com aquela pessoa de antes. Mas logo depois apareceu outra pessoa em nosso caminho. Está errado isso? Não, está errado. Só para nós podermos entender que não existe determinismo nos reencontros. Sempre vai existir a lei do livre-arbítrio. De ficarmos ou de querermos continuar nesse relacionamento ou não. Vem o livre-arbítrio. Mais à frente, nós iremos estar falando um pouquinho sobre isso. Das consequências do divórcio. Mas é interessante, meus irmãos, que nós vamos formando, encontrando com essas pessoas. E aí, às vezes, nós não entendemos, porque quando a gente está namorando, a gente não vê os defeitos da pessoa, não é assim? A gente olha para a pessoa, que coisa mais linda, né?
A gente vai apresentar para a mãe fala, ixi. A gente vai apresentar para o pai olha, meu Deus do céu, aquele preguiçoso, meu Deus, minha filha está em apuros. Mas a mulher não vê. Parece que a gente fica naquele momento num processo de hipnose. A gente só vê o príncipe e a princesa na nossa frente. Nossa, encontrei o meu príncipe encantado, não é assim? Encontrei a minha princesa, nós só vimos coisa boa nele, olha que boa, ele abre a porta, e a gente abre a porta do carro, quando a gente está querendo conquistar, a gente abre a porta do carro, a pessoa entra, assim. A gente chega em casa, vai visitar a outra, a namorada tem uma comidinha, a gente pensa que foi ela que fez, ela comprou, e a gente, nossa, ela cozinha tão bem, é aqui mesmo que eu fico. Nós estamos na fase da conquista. A João Diante vai falar muito bem sobre isso, das máscaras. Que nós precisamos das máscaras. Nós precisamos das máscaras para conviver no centro, para conviver no trabalho, para conviver na área social. Nós precisamos da máscara. Nós não podemos enraizar essas máscaras em nós, no nosso comportamento. Mas a gente tem que ter aquela máscara da pessoa insuportável, né? Porque se você já chega insuportável, ninguém te quer. Você tem que colocar aquela máscara, né? E tudo bem, que maravilha te ver. O casamento do mesmo jeito. O encontro no namoro do mesmo jeito. Imagina você já entrar no relacionamento já começando a bater a porta do carro e deixar a pessoa lá de fora. Ixi, quem é que quer um cavalo desse? Então a gente tem que colocar assim, uma máscara para que a pessoa veja algo em nós, que a gente vai atraindo a pessoa e a gente vai unindo pouco a pouco. E é tão bom quando o namoro, porque é tudo um diminutivo que a gente fala, né? Meu ursinho, meu cachorrinho. Assim. Minha pretinha, minha branquinha. Tudo um diminutivo, né? Aí a gente vai, casa, os pais, olha, graças a Deus levou a mala. A mãe olha pro filho, o filho já está 30 anos dentro de casa, graças a Deus levou a mala. E a gente vai conviver, meus irmãos. Aí começa o processo do grande desafio, que é da convivência. Eu chego no centro espírita para visitar o centro espírita, o pessoal fala, nossa, mano, é tão bom estar com você, mano, é bom assim, né? Mas eu fico pensando assim, vai conviver comigo todo dia, pra você ver. Porque a convivência é diferente. A convivência é diferente. Quando a gente sai daquele momento do encanto do namoro e que nós adentramos o lar, a máscara cai. Cada um traz uma mala. E as malas estavam todas escondidas. E a gente abre a mala. E agora a gente já não tem mais aquele pudor. Agora já não tem mais o filtro que nós tínhamos antes. A gente tinha um filtro. Eu tenho que falar mais. Eu tenho que falar assim. Eu tenho que falar assim. Agora o filtro vai acabando. Você está lá no basement, vai falar, fulano, traz a água para mim. Eu sou empregada sua. O filtro acabou. O filtro vai acabando e aí, gente, os conflitos vão aparecendo, os desafios vão aparecendo dentro do relacionamento. E a gente acha que os desafios, que os conflitos estão só dentro da nossa casa. Só dentro do nosso lar. A gente acha que o homem ciumenta só dentro do nosso lar. A mulher ciumenta só dentro do nosso lar. A mulher que não tem estupinha só dentro do nosso lar. O homem que não tem estupinha só dentro do nosso lar. Em todos os lares vão ter desafio, gente. Em todos os lares nós vamos encontrar dificuldade. Dificuldade de forma diferente, porque são dois espíritos imperfeitos que resolveram se unir para o quê? Suportar o outro. Essa é a realidade, gente. Quem está procurando um relacionamento perfeito, vá para Júpiter. Quem está procurando o homem perfeito, o homem tranquilo,
O homem que entra dentro de casa sem tirar o sapato. O homem que ajuda a cozinhar, a passar, não existe isso. A mulher que fala pouco. A mulher que não reclama. A mulher que não existe, que trabalhe mais para poder comprar casa grande. A mulher que não existe. Todos nós somos assim, meus irmãos. Todos nós temos desafios, porque somos espíritos inferiores. Todo lar tem desafio. Todo lar tem dificuldade. E quando a gente entra dentro desse lar, se a união ela não foi feita na base da ternura, o amor, é complicado. Se a gente não tem essa união afetiva um com o outro, o esposo, a esposa, os dois que ali vivem juntos, se não tem essa união afetiva, esse laço afetivo que existia antes e que agora está fortalecendo, não sobrevive, gente. Não sobrevive. E nós estamos tendo essa dificuldade hoje de ter essa união afetiva, um para com o outro. A gente casa, a gente deixa de beijar, a gente deixa de abraçar, a gente deixa de pegar na mão. A gente deixa de ter um momento íntimo. Que não pode falar muito aqui não, tem um que está prestando muita atenção. O momento íntimo, a gente vai deixando de ter esse momento íntimo, porque está cansado, porque está isso, porque está aquilo, aquilo outro, e nós somos espíritos inferiores, e nós precisamos dessa união íntima, que nós estamos passando energia um para o outro, gente. O conúbio íntimo do casal ajuda um ao outro, é uma troca energética de um para o outro. É uma das funções da energia sexual. Esse conúbio, quando nós terminamos o ato sexual feito com ternura, com carinho, o que acontece? Há um momento de plenitude, há um momento de equilíbrio em nosso íntimo. As células assimilam, gente, esse momento, essa energia, essa troca de energia entre um e o outro. Há que existir. Mas a gente vai entrando no lar e nós esquecemos disso. Que tem que ter abraço. Que tem que ter beijo. Que tem que ter uma ligaçãozinha. Meu amor, como é que você está hoje? Tô assim, deixa eu falar. Chegar em casa, principalmente nós homens, tem uma dificuldade. A gente pergunta para a mulher e fala, fulana, como é que você está? A mulher fala mais, né, gente? É 20 mil palavras que a mulher fala por dia e o homem fala 5 mil. Então deixa ela falar. Eu tenho uma técnica lá em casa, eu guardo o início, o meio e o fim, aí eu sei mais ou menos o que ela tá falando. Mas eu não sei de tudo, eu sei do início e do final. E fala. A gente fica ouvindo. Mas tem que ouvir olhando no olho, assim, olha. E eu fico separado olhando, porque não pode olhar para nada assim. Ouvir, gente. Como que é importante ouvir? É tão importante isso. Porque às vezes a pessoa vem conversar conosco dentro do lar, a gente não ouve e já fala. Não, eu já sei isso já. Não, é isso. Ouvir mais é importante. Quando nós aprendemos a ouvir, nós sabemos falar. E quando nós sabemos falar, gente, nós sabemos trocar informações. Olha que interessante, gente. Trocar informações. A gente dá espaço para um falar e a gente dá espaço para o outro falar e nós ficamos trocando informações. Quantos desafios dentro do lar, quantos divórcios, meus irmãos, que acontecem por causa da falta do diálogo. Por causa da falta dessa conexão afetiva um com o outro, dessa conexão entre coração a coração. Eu não estou falando de amor ágape. O amor incondicional. Nós não chegamos ainda nesse ponto. Eu estou falando de amor fraternal. Nós estamos falando de fraternidade um para com o outro. Nós estamos falando de afetividade.
que nós sabemos ouvir o nosso companheiro, nós entendemos o nosso companheiro, entendemos a posição evolutiva do nosso companheiro. Porque a coisa é assim, gente, Deus vai colocando assim os espírito-porcos junto àqueles que são mais equilibradinhos. Porque é isso que faz o processo. É um equilibrado em um departamento e o outro é equilibrado em outro departamento. Um está com o pé mais no mundo espiritual, um está com o pé mais aqui na terra. Porque aí há o equilíbrio. Se os dois tivessem o pé no mundo espiritual, como é que viveria aqui na terra? Para comprar uma casa, para fazer isso, aquilo outro. Um tem que ter o pé aqui na terra, para administrar as coisas aqui na terra. O outro buscar as coisas espirituais, para que haja esse equilíbrio entre os dois. E a gente sempre respeitando um ao outro, o limite um do outro. A forma como o outro pensa, a forma como o outro sente. Meus irmãos, cada um de nós veio de um lar diferente, de uma criação diferente. Uns veio de uma criação que todo mundo sentava 10 numa mesa e a gente comia e pegava com a mão. E uns veio aquele pessoal que tem que colocar o garfo para isso, o garfo, a colher para aquilo, a colher para papel. E aí você vai sentar, juntar com essa pessoa, senta na mesa, a pessoa... E você vai sentar lá com o prato na mão, com a colher da sopa, a colher disso aqui, a colher daquilo. Eu conheço uma pessoa assim. É um tormento quando chega o Natal. A gente vai para casa da pessoa, até aí eu chego lá, aquele prato, 3 pratos e aquele monte de faca, e eu sei, e agora? Parece que eu estou dentro do computador. Que diabo é isso aqui? É para isso aqui, tem que ser assim. E ela fica olhando para você. Tem que pegar a colher certa. Você pega com Deus, eu fico até com medo de comer. É a criação que a pessoa teve. Mas tem outros que não, a gente chega na casa, não, pode pega o prato que a gente leva, e chega em pé, come em pé, e não tem nada. Cada um veio de uma criação diferente. Uns lares, nós recebemos afetividade. Pais carinhosos, que amava, que mordia, que abraçava, mas assim, tem pai que é assim, não é assim? E aquele cuidado com os filhos. Fulano, onde você está? Fulano, vem comer com a gente. E a gente fica olhando assim, e aí o outro não teve isso. Eu, por exemplo, o meu pai nunca me abraçou. Eu não sei o que é um abraço de um pai. Mas nem por isso eu cresci louco por causa disso. Porque eu entendi, porque quando eu cheguei na doutrina espírita, eu entendi que meu pai não teve isso, como ele não teve isso, ele era um machista. E homem macho não abraça o outro. Homem macho não chora. É a criação que ele teve. Foi a criação que eu recebi. Mas por causa disso eu vou punir meu pai? Por causa disso eu vou ficar com ódio do meu pai? Com mágoa do meu pai? Não. Mas a gente vai conviver com a família da minha esposa, que é um mela-mela. Eu nunca vi daquele jeito. E um liga pro outro, aquele outro. O irmão tá lá 2 horas da manhã, ela tem que sair para buscar o irmão e eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca tive isso. E eles tiveram. E a gente vai conviver no mesmo lar com isso, com essa dificuldade, com esses desafios. A afetividade é importantíssima, gente. O toque, o abraço, o beijo, o falar eu te amo. Você é muito importante para mim. Você está em casa aqui, cuidando da casa, eu estou lá trabalhando igual louco, mas se não fosse você, eu não estaria lá. A mulher não se sentir culpada dentro de casa, porque tem mulher que se sente culpada, porque o marido está trabalhando igual louco e ela está dentro de casa cuidando dos filhos, mas ela está trabalhando, cuidando dos filhos. Eu converso com pessoas sobre isso, que ficam com culpa porque não está buscando dinheiro, só o marido que busca o dinheiro, só o coitadinho, mas você está cuidando de casa. Tem 3 speed de pouco aqui, essas meninas aqui, é um cuidado louco isso aqui. A gente olhar para isso e falar, muito obrigado por cuidar dos meus filhos. Isso é muito bom, gente, a gente trabalhar isso dentro do nosso lar. Nós estamos falando hoje dos desafios. A sociedade está podre, a sociedade vai acabar com a família. Esse discurso.
começa na família. Tudo começa no lar. A sociedade, meus irmãos, a família é a célula da sociedade. O desequilíbrio que nós encontramos na sociedade hoje é porque os lares estão desequilibrados. E principalmente nessa área da afetividade. Porque nós casamos, e aí depois que nós casamos, passa algum tempinho, a mulher começa a sentir um enjoo. Aí você sabe o que vai acontecer, né? Sente um enjoo e logo a barriguinha começa a crescer e nós percebemos que está vindo uma outra criatura para a família. Um outro componente vai viver na família agora. Esse outro componente, ele não foi criado no momento da concepção. O espírito não é criado no momento da concepção, meus irmãos. Isso é uma ideia unicista. É uma ideia unicista que não responde às antipatias e às simpatias dentro do lar. Por que alguns filhos gostam dos pais e outros rejeitam os pais? Por que alguns pais rejeitam os filhos e outros amam tanto os filhos? Por que disso? Porque nós vivemos em outras existências juntos. O nosso filho é um espírito velho que viveu em outras existências e agora está voltando uma nova existência. É o inimigo do passado. É o amigo do passado. É aquele que estava nos perseguindo na vingança. É aquele que nós abandonamos no passado. É aquele que no triângulo amoroso desencarnou através do suicídio. É aquele que através do divórcio inconsequente buscou as drogas, buscou a bebida, ou buscou até mesmo o suicídio. Volta novamente em forma de filho. E quando sai da barriguinha da mamãe, aquela coisa sem dente, sem cabelo, que a gente acha que é a coisa mais linda do mundo, né? Aquela coisinha fofa, a gente olha, a gente quer morder, a gente quer abraçar, é o nosso filho, não é assim? Se é homem, a gente olha pro homem e fala, né, você vai ser jogador de futebol, não é assim? E é aquela coisa que a gente está dentro de nós, a mãe já olha para aquilo com todo amor, com aquele amor fraterno, aquele amor materno, aquele cuidado que nós temos, sem saber que ali, gente, é um espírito que nós já tivemos contato em outra existência. E agora entra a maior missão que nós pais podemos ter aqui na Terra. A missão de educar. A missão de colocar essa criatura nos trilhos novamente. Porque talvez um dia nós tiramos do trilho. A missão de continuar com essa criatura nos trilhos. Porque talvez essa pessoa já entrou nos trilhos. E venha colocar os pais nos trilhos. E aí a gente recebe essas criaturas. Aí elas chegam em nossos lares. Os primeiros 7 anos de idade são definitivos para nós pais. Participarmos da educação desse nosso filho para evitar os desafios, as complicações do futuro. Havia os espíritos que até os 7 anos de idade o espírito não está totalmente reencarnado. Ele reencarna depois dos 7 anos. Todas as células, todos os átomos, as moléculas do perispírito e do corpo físico estão imantadas uma à outra. O psiquismo do espírito agora está completamente ligado ao corpo físico até os 7 anos. Por isso que do ventre até os 7 anos, o pai tem um papel, a mãe tem um papel importantíssimo da educação. Dentro da barriguinha, nós já começamos a passar as informações para o espírito. Ele já começa a captar as informações que nós estamos passando. O amor, a aceitação,
graças a Deus, você veio, nós te amamos. Bem na barriguinha, ele chuta e vai chutando assim. Nós te amamos, nós queremos você aqui, que bom que você veio. Nós estávamos esperando isso, esse momento. Mas também tem um outro lado. Tem a rejeição. Tem a possibilidade do aborto. Tem as palavras. Ah, eu queria que fosse homem e ver mulher. Ah, eu queria que fosse mulher e ver homem. O Espírito está captando tudo isso lá dentro, gente. O Espírito está captando todas essas informações e ficando lá dentro, guardadas. As agressões dentro do lar. As brigas constantes dentro do lar. O uso do álcool, o uso do cigarro. O Espírito está captando tudo isso, gente. Todas essas informações estão chegando até a barriguinha do baby. Entre aspas, é por isso que nós ouvimos falar da terapia. A terapia, quando foi criada para poder trabalhar os distúrbios nas criaturas, é para levar até o útero. Eles hipnotizavam a pessoa e levavam a pessoa até o útero. Eles achavam que muitos problemas que nós estávamos vivendo, que nós vivíamos, eram conflitos de quando nós estávamos ainda no ventre da mamãe. E era mesmo, gente. Muitos conflitos. E aí quando nós chegamos na idade de juventude, que é a idade complicada para o espírito, que nós saímos daquela fase dos 7 anos para entrarmos na puberdade, 14 anos, que a gente não é nem adulto e nem criança, e se nós não recebemos a educação exata, se nós não recebemos os conteúdos espirituais exatos dos pais, vem os grandes desafios, os grandes debates para o espírito, porque o espírito agora começa a demonstrar quem ele é verdadeiramente, começa a vir os vícios do passado, começa a vir à tona, como o álcool, a prostituição, o cigarro, a mentira, a ganância. Porque não se fala tanto, mas há ganância pelo dinheiro. Jovens que fazem de tudo por causa de dinheiro. De tudo por causa de dinheiro. Até mesmo vender o corpo por causa de dinheiro. É o Espírito agora que está trazendo essas coisas do passado para o seu comportamento. Se ele recebeu dos pais as informações adequadas, vai haver esse choque de informações entre aquilo de bom que ele aprendeu e aquilo de bom ou de mal que ele trouxe. E vai haver esse choque. Geralmente sobrevive as informações que nós deixamos guardadas neles. Mas essas informações, meus irmãos, é muito importante a gente falar sobre isso. Não é só informações teóricas. Os nossos filhos são educados mais pelo exemplo do que pelas palavras. Nós assistimos muito nas casas espíritas, jovens que vêm para o centro espírita e de repente somos do centro espírita. E nós chegamos a entender o porquê. Muitos deles é por falta de exemplo dos pais. Porque aquilo que nós estamos ensinando para os nossos filhos tem que estar o quê? Ligado, interligado com a nossa conduta, com a nossa forma de ser. Porque senão eles olham para o nosso comportamento e olham para aquilo que a gente está estudando e falam disso. Mas se meu pai, se isso não está dando certo, o meu pai vai dar certo para mim? Se meu pai não pratica, isso também não pratico. Como é que eu vou conversar com meu filho sobre alcoolismo, por exemplo? É um assunto que nós temos que conversar com eles, meus irmãos. E temos que ser abertos para conversar com eles. Chegou com 12 anos, começar a conversar sobre essa questão do álcool, do cigarro, das drogas. Sermos abertos mesmo para com eles. Aonde que isso pode nos levar? Mas se a gente não tem autoridade para poder falar com ele, se dentro da nossa casa a gente tem um bar, um barzinho, não, mas um barzinho para meus amigos. Ai, que bom, que é a espírita que você é, né? Você mata os amigos e você não. Você não, eu não bebo mais. Não se mata, mas mata os amigos.
Se nós queremos ter autoridade para conversar com os nossos filhos hoje, meus irmãos, é o exemplo. O exemplo é a primeira coisa, porque quando a gente vai falar, a gente tem autoridade. Meu filho, chega aqui, olha, em uma época da minha existência eu fui ignorante. Eu bebia, eu fazia isso e não me levou a lugar nenhum. Não vá pelo mesmo caminho. E aí ele vai ver assim mesmo, aqui em casa eu nunca vi bebida. Onde que foi isso, meu pai? A gente vai conversar com nossos filhos sobre esse cigarro, sobre o tabagismo, com as mãos cheirando cigarro. Porque a gente fuma escondido, eu vou fumar escondido dele, mas aí vem um cheiro. Ele sabe. Como é que a gente vai ter autoridade para conversar com os nossos filhos? Não temos. Então é importante, meus irmãos, o exemplo. Não é que nós pais temos que ser perfeitos. Não somos perfeitos. Mas temos que nos esforçarmos para que eles vejam que nós estamos nos esforçando para sermos melhores, para sermos pessoas melhores. E assim eles vão pouco a pouco nos acompanhando. Aí quando chega com 21 anos de idade, 18 anos, com 20 anos de idade, ele opta por buscar essas coisas. Aí já é com ele. A nossa consciência está tranquila que nós fizemos o máximo. Porque tem filhos que são assim. Tem espíritos que são tão difíceis que você pode colocar ele para viver com São Francisco de Assis, com Jesus Cristo que não dá jeito neles. A gente só deixa algumas informações lá. E principalmente o exemplo. Um dia ele desperta. Um dia ele acorda para a realidade. Como que é importante, meus irmãos. A gente receber essas criaturas que vêm do mundo espiritual falidas. E que nós ajudamos a falir. Recebemos essas criaturas e vamos colocar essa criatura novamente no trilho. Quem é pai que quando chega naquele momento que o filho está graduando, a gente olha para aquela criança graduando, aquele jovem caminhando para receber a graduação, não é uma satisfação boa dentro de nós? De paz. É uma satisfação. A gente sentir isso, a gente vê isso, que a gente completou uma tarefa. Mas também é desafiador quando a gente vê que nós participamos da queda do nosso filho. É desafiador para nós pais e mães quando os filhos começam a cobrar isso de nós. Eu tenho conversado com muitas pessoas esses anos aqui nos Estados Unidos, muitas mães que saíram do Brasil para vir trabalharem aqui e deixaram os filhos com os avós. Quem não já ouviu um caso desse? E elas, aqui, começavam a ligar para os filhos, e os filhos sentindo a falta delas, e os filhos de lá, colocavam-as num processo de autoculpa, de culpa. Eu sou assim por causa de você estar ali. E ela tentava suprir essa culpa dando coisas. Comprando coisas. Comprando carro, comprando isso, aquilo, outro. E aí o filho ia afundando cada vez mais. Certa vez eu conversando com a mãe, que o filho já estava no processo de vender drogas. E eu digo, você não é culpada de nada. Ninguém é culpado de nada. Você veio porque você quer o melhor para ele. Você veio porque você quer dar uma universidade para ele, porque ela pagou a universidade e ele não estava indo. Você veio porque você fez isso. Você veio pelo bem-estar dele. Se livre da culpa. Se livre da culpa. Mas até hoje essa pessoa guarda a culpa de não ter participado da vida emocional, afetiva do filho. Quem participou, por favor. E para nós podermos terminar, gente, nós trouxemos esse caso para nós falarmos do perdão. Sem perdão não tem como nós conseguirmos ficar juntos. Eles contam que certa vez teve uma geada muito grande aqui na terra. E os porcos e os espinhos começaram a ficar junto dentro das cavernas. Mas à medida que os espinhos de um machucavam o outro, os que não aguentavam as feridas saíam de dentro das cavernas e congelavam e morriam.
os que ficavam ali dentro, mesmo recebendo os espinhos, mesmo recebendo a dor dos espinhos, continuavam vivos. A família é isso. Um grupo de porcos de espinhos que estão juntos para poder evoluir. Quando nós sentimos que os espinhos estão muito fortes, não desista. Não desista, meus irmãos. É por isso que tem os psicólogos. Busque um psicólogo. Dialogue. Não tome decisão precipitada. Não desista de sua família por qualquer coisa. Não desista do seu filho por qualquer coisa. Não desista do seu esposo por qualquer coisa, da sua esposa por qualquer coisa. Se a gente acha que vai sair de um casamento e encontrar uma pessoa melhor, nós podemos até encontrar outra pessoa. Vai ser o mesmo com um nome diferente. A lei de atração vai colocar alguém igualzinho o Zezão que a gente divorciou. A Maria que a gente deixou. Nos esforçarmos para nós podermos aprender a perdoar, gente. Porque quanto mais perdão, mais liberdade íntima nós vamos sentindo, meus irmãos. Quanto mais mágoa, mais imantado nós vamos ficando com essa pessoa que está conosco. Mesmo que a gente divorcie dela. Mentalmente a gente fica casado. A gente sai do casamento e mentalmente estamos casados pela mágoa. Cadê fulano? Fulano adoeceu de câncer. Oh, graças a Deus. Lá dentro. Graças a Deus. A mágoa que está lá dentro. Aquilo me causou tanta coisa ruim, agora está pagando. O castigo vem, o castigo demora, mas não falha. A mágoa que está dentro de nós ainda. A gente liga um pro outro, e aí não vai passar o dinheiro dos filhos, e aí é um motivo para brigar. Porque a gente quer brigar, tem que ter alguma coisa para brigar, porque está casado ainda mentalmente. O ódio imanta. A mágoa nos deixa imantar um ao outro. Quantas pessoas que nós vamos conversar que ainda estão guardando essa mágoa da pessoa que cometeu o adultério. O marido ou a esposa que cometeu o adultério. E não conseguiram perdoar ainda. Eu sempre digo para a pessoa, se liberte. Ele não sabe a mulher linda que ele deixou. Ele não sabe o homem, ela não sabe o homem lindo, trabalhador que ela deixou. Você vai encontrar um melhor ou um melhor. Liberte-se, perdoe. Mas não é fácil, gente. É desafiador o perdão. É desafiador a gente, porque o orgulho foi ferido. Aquilo causou uma ferida dentro de nós. Havia uma conexão afetiva entre eu e aquela pessoa. Parece que nós nos sentimos impotentes. Meu Deus do céu, eu não consegui segurar uma pessoa ao meu lado. E aí que gera mais mágoa, ódio, rancor e até mesmo desejo de vingança. Então, entre família, o perdão é importantíssimo, meus irmãos. Sempre nós estamos perdoando. Não durma com uma mágoa. Não fique por mais de uma semana com uma mágoa. Converse. Dialogue. A coisa está muito complicada. Busca um psicólogo. O psicólogo para a gente não ficar louco, gente. O psicólogo nos ajuda ao quê? Nesse processo de perdoar. Eu vou entendendo por que eu tenho que perdoar. Eu vou entendendo o porquê que o perdão é que me faz bem a mim, não a pessoa. Porque a gente acha que quando a gente está perdoando, a gente está liberando a pessoa que nos fez o mal. E não é, gente. O perdão é um processo de auto-libertação. Quem perdoa está se auto-libertando. Perdoe a pessoa que não cumpriu com o compromisso. E siga em frente, meus irmãos. Porque quando a gente ama, mais à frente a gente vai ver que aquela pessoa estava doente. Que aquela pessoa, que quem fere, meus irmãos, não está bem consigo mesmo.
Quando nós começamos a pensar assim, o perdão vai surgindo porque vai ganhando indulgência. A gente vai para o mundo espiritual, as nossas orações do mundo espiritual é para trazer novamente o Zezão com a gente. Agora eu quero vir com ele. Ele volta como filho. Ou volta como esposo doente, complicado em nossa vida. Ou volta como esposa doente, complicado em nossa vida. É o processo da família. Para isso é que é a família. A família vem para nos ajudar o que, gente? Conectar coração a coração um com o outro. Nós começamos a viver no meio de 4 pessoas, que é a família. Depois a gente vai ver a família do centro espírita, de 50 pessoas. Depois nós vamos viver uma família de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000, 1 milhão, até que um dia nós vamos ser o quê? Cidadãos do universo. Quando Jesus é procurado e pergunta a Jesus, diz: Senhor, seus irmãos e sua mãe estão lá fora te esperando, te procurando. O que Jesus fala? Quem é meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha irmã, meu irmão. Que ensinamento é esse que Jesus estava trazendo, meus irmãos? Que a nossa família é a família universal. Que nós estamos juntos na família consanguínea para podermos aprender a amar. Mas amar o amor ágape. O amor ágape não exige. Enquanto que o amor fraterno condicional exige. Eu amo, sim. O amor condicional, incondicional, não pensa, não exige. O amor condicional vai gerar em nós ingratidão do filho, porque nós fazemos de tudo por aquela pessoa. Tudo a gente faz pela pessoa. E de repente o filho chega com 18 anos e fala assim: não, eu não pedi nada, vocês que fizeram. Eu não pedi para nascer. Quem não já ouviu isso dos filhos? E é como uma flecha no coração dos pais. Estava conversando com alguém bem interessante, uma situação bem interessante. O filho falou assim: olha, eu não pedi para ir para a faculdade. Vocês me colocaram lá. Isso terminando a faculdade. A mãe até hoje não conseguiu superar essas palavras, que é a ingratidão dos filhos. Machuca, gente. Mexe com os nossos corações. Afeta o nosso coração. E quantas coisas que nós carregamos nos nossos lares, que nós víamos na nossa casa, que os nossos pais nos fizeram, que ainda estão guardadas dentro de nós, que nós ainda não perdoamos. Coisas ainda da infância que estão impregnadas nas paredes do nosso inconsciente. Aquela mágoa, aquele rancor do próprio pai. Certa vez uma pessoa chegou para conversar conosco no atendimento fraterno. Ela estava com a mão cheia de remédio. Uma menina jovem, bonita. E ela olhou para mim e disse: você sabe por que eu tomo esses remédios? Eu disse: não sei. É uma depressão que eu sofro por causa dos meus pais. Eu odeio os meus pais. Eles fizeram isso comigo. Eu disse para ele: não são seus pais o culpado. O responsável pela sua depressão é você. Você está se apegando ao passado. O apego ao passado, meus irmãos, nos gera culpa, nos gera ódio, mágoa. E ela estava se apegando ao passado, o que os pais fizeram. Perdoe os nossos pais. Por mais difícil que seja o seu pai, por mais complicado que foi a sua mãe, ela te deu a oportunidade de nascer. Ela te deu a oportunidade de estar no corpo. Ela poderia te abortar. Mas ela resolveu te colocar no mundo. Então nós temos que ter essa gratidão, mesmo por tudo que eles nos fizeram. Eles são os nossos pais. Eles nos deram a oportunidade de viver. E
Como que é difícil dentro de nós, gente. Tem palavras que não foram dissolvidas ainda. Tem palavras que estão lá dentro. Você não presta. Você é isso. Você é aquilo. Dita pelos nossos próprios pais, que estão nas paredes do nosso inconsciente ainda. Ditando a nossa forma de viver hoje. E os relacionamentos se complicam muitas vezes dentro do lar por causa dessas frases que estão dentro do nosso inconsciente guardadas. E nós nunca nos abrimos emocionalmente para colocar para fora isso. Let it go. Deixar ir. Deixar fluir. Deixar a vida fluir. Tem um caso, meus irmãos, lindo, que o final terminou essa semana. Eu chego a arrepiar, porque eu participei disso. Ela, ainda muito nova, baby, foi deixada pelo pai. O pai veio para os Estados Unidos. A mãe foi para Rio de Janeiro e deixou ela com a avó. Ela vivia com a mãe da mãe. O pai estava aqui. O pai então queria que ela vivesse com a mãe dele. A mãe da mãe disse: só se me comprar. Eu vendo ela. Ela foi vendida. A mãe, o pai mandou dinheiro para pegar ela da mãe. E ela foi criada pela a mãe do pai. Desde jovem ela ouvia que não tinha pai, que não tinha mãe. Desde jovem ela percebia que todo mundo tinha pai e tinha mãe e ela não tinha. Ela chegou na juventude e pensou no suicídio. Ela guardava uma angústia muito grande dentro do coração. Veio para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos ela conviveu com o pai. Foi morar sozinha. E a ideia do suicídio a buscava. A ideia da depressão a buscava. O conflito íntimo que ela carregava dentro dela de não ser amada pelo pai e pela mãe. De ser deixada pelo pai e pela mãe. Todos falavam a história quando era pequena. As frases estavam na cabeça dela. Ela, se Deus colocou aquelas criaturas para amá-la e não amou, tira amá-la. Ela criou um complexo de inferioridade grande dentro dela. Que ela nunca seria amada. Todo o seu relacionamento, o relacionamento começava muito bem e ela terminava o relacionamento numa briga, numa discussão. Vinha outro relacionamento, numa briga, numa discussão, até que ela conheceu o Espiritismo. E começou a colocar para fora isso. O grande psiquiatra Sigmund Freud falava que as emoções que a gente não coloca para fora, que a gente não fala, elas são enterradas vivas. E elas reaparecem em nosso corpo em forma de doenças. As doenças começaram a aparecer no corpo, principalmente a depressão. Ela encontrou o Espiritismo e começou a entender da lei de causa e efeito. Ela começou a entender que ela não era vítima. Ela começou a entender que o pai fez aquilo porque o pai era ignorante. Ela começou que a mãe fez aquilo porque a mãe era ignorante. Ela começou a trabalhar e foi trabalhando dentro dela esse processo de auto-amor, o processo do perdão, de perdoar aquilo que aconteceu. Ela perdoou o pai, mas não perdoou a situação. Porque há uma diferença de perdoarmos a pessoa, mas de não perdoar a situação, porque é Deus quem te odeia. Porque que Deus permite isso acontecer na nossa vida. Ela então começou a trabalhar que Deus era bom e justo e sabia o que estava fazendo na vida dela, que ela estava no local certo, no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Ela foi cuidando disso, cuidando do coração, casou-se. Depois de muita oração, a gente orando, apareceu um príncipe encantado lá no centro. Teve uma filha. É tão lindo, gente, o jeito que ela cuida da filha, gente. Eu falo com ela, eu quero desencarnar para me reencarnar como seu filho.
de tão dedicada que essa criatura é como mãe. 2 semanas atrás, a mãe chegou do Brasil. E ela encontrou com a mãe. E ela falava para o Emmanuel como é que eu vou conseguir abraçar essa mulher. Assim. Ela é minha mãe, mas eu não sei se ela é minha mãe. E hoje, ontem, quando eu estava chegando em casa, eu vi a foto das duas juntas. E eu pensei, mission complete. Missão cumprida. É assim que nós viemos, meus irmãos. Devedores um do outro, mas com a certeza absoluta que um dia nós iremos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Que a paz do Cristo envolva todos os nossos corações nesse momento, envolva as nossas famílias, os nossos lares, e que assim seja.